Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tainã e aqui hoje a gente vai falar sobre recomeços. Como recomeçar após os 30 anos. E quando eu falo de recomeços, como recomeçar? Talvez você se separou e está precisando recomeçar a sua vida, ou então você está trocando de profissão. Você chega aos 30 anos e descobre que você não está mais feliz, que foi o meu caso. E recomeço, o que é recomeçar, né? Após os 30 anos, porque a gente fala que, pelo menos na minha cabeça, com 30 anos eu estaria com a minha vida formada, casada, com filhos, numa profissão maravilhosa. Só que aos 30 anos eu me deparei infeliz na minha profissão, querendo recomeçar, começar tudo de novo. E recomeço, ele pode ser em ambos os sentidos da vida. Talvez você tenha se separado e está precisando recomeçar. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, como é a minha experiência e como eu fui criando mecanismos para recomeçar, que não é fácil, é muito difícil. A gente lida com julgamentos, com pressão familiar, como no meu caso. Eu tinha um consultório, eu era dentista, eu trabalhava, e dizer que eu não queria mais aquilo porque aquilo não estava mais me trazendo felicidade plena, eu tinha problemas de saúde. Foi difícil, porque as pessoas falavam, nossa, mas você vai largar sua profissão, uma coisa que você estudou. Realmente, eu estudei muito, mas eu não era feliz. E hoje a gente fala um pouco sobre isso aqui. Recomeçar depois dos 30, 40, 50, nunca é tarde para recomeçar. Então, se você está pensando em mudar de carreira ou já mudou, esse vídeo é para você. Fica aqui, vamos conversar. A minha mudança de perspectiva, de querer recomeçar, começou em 2022. Antes disso, eu tinha um consultório. Eu era muito bem sucedida no meu trabalho. Eu não tenho o que falar. Eu ganhava bem, eu viajava. Só que eu entrei num modo de trabalho excessivo, de estafa, que eu chorava todo dia, eu chorava para ir trabalhar, eu comecei a ter crises convulsivas, né, devido ao meu trabalho. Então, assim, eu não estava feliz, eu estava sufocada. Eu estava extremamente sufocada. Eu falava, não posso, eu tenho que continuar. Só que chegou um momento que eu tive que tomar essa coragem. Eu acho que isso foi mais forte do que eu. De não dar, eu preciso ser feliz. Chegou um momento assim que eu me olhei no espelho e me perguntei, como é que eu me vejo daqui a 10 anos? E quando eu pensei, eu refleti, eu pensei, eu não me vejo mais como dentista, foi aí que eu pensei, é hora de recomeçar. Eu falei, né, não é uma decisão fácil. Com ela vem muitos julgamentos, o medo de atrasar, né, de estar atrasada, medo de voltar casinhas, degraus para recomeçar, porque quando a gente começa uma nova profissão, a gente tem que saber que a gente está começando de baixo de novo, e não lá da onde a gente estava. Então, existe esse medo, esse julgamento, essas incertezas, e se você está pensando em recomeçar, é possível. Mas tem que fazer isso com consciência, com sabedoria, com planejamento. E aqui eu vou listar algumas coisas que eu fiz para conseguir passar por todo esse processo. Ainda estou passando, porque recomeçar, o sucesso ele não vem rápido, né? O sucesso ele demora, você vai galgando casinhas, mas eu vou te contar aqui a minha experiência de como foi recomeçar e é possível. Para começar, eu listei alguns passos, eu sentei, anotei num caderninho alguns passos que eu precisava fazer para conseguir essa transição de carreira, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o autoconhecimento. Eu me conectar comigo mesmo, me conectar com as minhas paixões, me conectar com o que eu queria fazer, né? Porque eu acho assim, que não é só, não quero mais ser isso. Não, é descobrir o que eu quero ser, a gente tá nessa vida para evoluir. Então eu escrevi, me conectei, eu amava cozinhar, eu queria que a cozinha não fosse mais um hobby para mim, e sim uma forma de ganhar dinheiro, de trabalhar. Então eu fui listando tudo, as minhas paixões, os meios que eu podia fazer para tornar aquilo ali palpável, real. Veio aí também a descrição do MasterChef, porque aí eu pensei, nossa, se eu conseguir entrar no MasterChef, pode ser um pontapé inicial para eu descobrir realmente, será que eu quero isso? Será que isso é para mim, essa pressão, tudo? Porque a cozinha é uma pressão, como todo trabalho, né? Mas quando a gente faz aquela pressão por amor, ela é diferente. Então eu fui mapeando como poderia recomeçar e me colocar nesse mercado de trabalho, nessa nova profissão. E veio o estalo do MasterChef para ver se, nossa, eu vou pro MasterChef. E se eu for bem, se eu descobrir que isso é pra mim, é porque eu vou conseguir começar. Esse foi o meu primeiro passo. Descobrir essa minha paixão. E o segundo passo foi a pesquisa. Como eu falei, eu sabia o que eu queria fazer, eu queria
trabalhar com a cozinha, pesquisei, né? Fiz as pesquisas, o que eu podia fazer, aí veio a ideia do MasterChef como um pontapé inicial. Então, eu tô falando aqui na minha experiência de profissão cozinheira, mas aí você pode galgar para qualquer área da sua vida. Pesquisar o que eu posso fazer, cursos que eu posso fazer, como é que eu posso me recolocar nesse mercado, conhecer pessoas, fazer, né, amizades com pessoas que querem, que seguem essa área. E aí vem o terceiro passo, que é se qualificar, que é estudar, que é fazer um curso, talvez uma nova faculdade. Quantas pessoas já começam, fazem uma nova faculdade para conseguir se recolocar no mercado. E eu acho que o quarto passo eu comecei a agir, né? E agi. Me inscrevi, na minha possibilidade, eu me inscrevi no MasterChef e agi, botei a cara a tapa e eu vi que eu não estava tão preparada, porque eu acho que assim, a gente sempre espera, né? Ai, quando eu estiver ali preparada, eu vou. E a gente só vai arranjando desculpas. Sabe aquele ditado, se der medo, vai com medo mesmo? É isso. É só seguir, é só ir. Você vai errar, você vai acertar, mas você tá buscando um propósito. É por um propósito que isso vai acontecer. E lá atrás, quando você olhar, você fala, caramba, eu tomei a decisão certa, eu segui o meu coração e hoje eu amo o que eu faço. E foi isso, o agir meu foi entrar no MasterChef. E hoje eu olho que realmente eu amo cozinhar. É isso que eu quero pra minha vida. E o MasterChef foi uma porta de entrada pra eu agora estar podendo ter oportunidade de estudar, ter oportunidade de cozinhar. Entra naquela coisa, gente, voltar a estudar, às vezes recomeçar no trabalho é saber que você vai voltar algumas casinhas, que você vai começar pequeno, mas comece. E pense, o meu propósito é tão grande que eu vou passar por tudo isso muito feliz. Eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo, às vezes a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar conta, eu sei que recomeçar não é fácil, mas se dentro da sua realidade você puder fazer algo que te faça feliz, é o segredo do sucesso. É o segredo do sucesso, é o segredo da gente acordar, se olhar, levantar feliz, que a gente tem um propósito nessa vida, que a gente está fazendo algo que a gente ama. E seja no que for, no mínimo do mínimo, a gente colocar paixão em tudo que a gente faz. Eu acho que se a gente se encontra feliz, eu acho que tudo flui na nossa vida. Eu ouvi uma vez uma frase que, a gente nasceu para ser feliz. Talvez a gente não tenha nascido para ser feliz. A gente nasceu para evoluir. A felicidade, ela é um caminho. E ali, você vai sendo feliz. A vida não é 100% perfeita, a gente não vai ser 100% feliz, mas a gente tem que evoluir. E a evolução vem da gente olhar para si e entender que a gente pode ser feliz, que a gente pode recomeçar, que a gente pode buscar o melhor. Seja numa profissão, seja às vezes num casamento que não tá te fazendo feliz, seja em qualquer área da vida, às vezes numa amizade que você vê que não tá sendo legal, tá sendo tóxica, recomeçar. Mudar de cidade, mudar de país, é isso, é você olhar pra si e perceber o que você quer, se colocar em primeiro lugar. Pode parecer meio egoísta, mas se colocar em primeiro lugar é um grande desafio, mas é libertador quando você se coloca em primeiro lugar nas suas ações, no que você quer pra si. E eu acho que a gente entender que o recomeço não é um fracasso, é uma evolução, é entender que com isso você vai evoluir. Uma chance de você reescrever a sua história, você acreditar em você mesma e recomeçar. Se você está passando por isso, por esse momento de recomeço, de se perguntar se você é feliz ou você conhece alguém, conta aqui nos comentários a sua experiência, o que você passou, para estimular as pessoas, para dar força, mostrar que é possível sim. E é isso, gente. Eu peço que você se inscreva no meu canal, vai me ajudar muito a ativar o sininho das notificações, encaminhar esse vídeo para alguém que está passando por isso. Aqui o YouTube ele faz parte de um recomeço meu. Tem muita receita também, coisas que eu gosto de falar. Eu acho que eu vou essa página aqui, esse canal no YouTube, ele é para falar um pouco também de recomeços, de mudanças e também de receitas, né? Porque eu acho que faz parte. Eu acho que é a paixão de conseguir me conectar com vocês através da minha história, que vocês consigam se conectar comigo também através da história de vocês. Comenta aqui, eu vou ler tudinho e que a gente possa trocar essa ideia e muita paixão também, né? E muita paixão por comida que tem. Um beijo e até o próximo vídeo. Se cuida!